Gente, olha as coisas que o cidadão falou para uma mulher. É asqueroso. Essas foram falas do ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, para funcionárias do banco. Ele perdeu o cargo depois de denúncias de várias trabalhadoras da Caixa relatando cenas como essa, de assédio grotesco contra mulheres. Mais uma vez, o discurso falso moralista do gabinete do ódio cai por terra. Eles que diziam que a esquerda quer acabar com a família, atacar os valores morais e por aí vai, estão acumulando casos de assédio, de ódio às mulheres, de pedofilia, até um que apoiou o Bolsonaro em 2018, que foi caçado por assediar mulheres no meio de uma guerra na Ucrânia. Na verdade, o bolsonarismo é composto por um suco amargo de hipocrisia moral e ódio às mulheres. Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. São várias funcionárias da Caixa Econômica Federal denunciando como Pedro Guimarães transformou a presidência do maior banco público do Brasil numa cena de assédio e abuso sexual. E é importante dizer, Pedro Guimarães não é só mais um funcionário indicado pelo governo Bolsonaro. Ele é amigo pessoal do presidente da República. Foram passar férias juntos, foram pescar no mesmo barco no litoral de São Paulo. Ele, inclusive, tinha o apelido de PG2, o Paulo Guedes II, e chegou a ser cogitado para virar ministro da Economia do Brasil. Talvez o ódio pelas mulheres tenha unido os dois numa amizade fraternal. Nós sabemos o histórico do Bolsonaro, que chamou a sua filha mulher de uma fraquejada. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Que disse em relação a Maria do Rosário que não a estuprava porque ela não merecia. Olha, jamais estuprar você que você não merece. E que essa semana teve mais um episódio, muita gente acompanhou a maneira como ele tratou a vice-governadora bolsonarista de Santa Catarina. Quando foi se aproximar dele para uma foto, ele falou, fica para trás, vai para trás. E tirou a foto só cercado de homens. Fica pra trás, meu Deus do céu. Bolsonaro e a sua turma têm um ódio visceral contra as mulheres. Não, eu acho que é isso, Galo. Assim, não é apenas, o Bolsonaro é grosseirão, porque tem isso. E isso, às vezes, é utilizado, por incrível que pareça, a favor dele, né? Uma ideia de que ele é autêntico. Ele é um grosseirão, fala uma coisa ali, fala o que pensa. Não, opa, né? Além de grosseirão, coisa que ele é de fato, ele é misógino. Tem uma coisa que é com as mulheres. Isso ficou muito claro na questão das jornalistas. A maneira como ele tratou a Patrícia Campos Melo, que, aliás, teve uma vitória importante, nossos parabéns a Patrícia Campos Melo, vitória que teve na justiça, num processo contra o Bolsonaro, que fez insinuações sexuais contra ela. A Patrícia, vale dizer, foi a jornalista que botou a denúncia do esquema do Zap, do velho da van pagando disparo de Zap na campanha de 2018 e tal. Assim, ele grita com as repórteres, com as jornalistas, com as mulheres. É uma coisa mesmo de ódio. E veja como é, né? Como as pessoas sentem isso, as mulheres sentem isso. Você pega na pesquisa em relação a Bolsonaro e Lula, a diferença é brutal. O Lula está na frente entre os homens, mas é ali. Entre as mulheres, o Bolsonaro tem metade do que ele tem entre os homens. A rejeição do Bolsonaro entre as mulheres é de 60%. As mulheres brasileiras sentem isso também. Que é um cara que não gosta, ele sabe essa coisa acho que o macho é superior mesmo, mulher é pra me servir. Tipo, é essa a cabeça do cara. Mas é importante a gente também entender que esse caso do Pedro Guimarães está longe de ser uma coisa isolada. Ele é um sintoma de uma hipocrisia moral bolsonarista. Aquela coisa, eu defendo a família, né, aquele moralismo e tal, não sei o quê. Aí você pega aquele vereadorzinho do Rio de Janeiro lá, o Gabriel Monteiro, que fazia vídeo de YouTube, que foi policial e tudo mais, que dizia, nós defendemos a família, a esquerda é contra a família, a esquerda é pedófila. Pois é,
Esse cara está sendo caçado pela Câmara do Rio de Janeiro por ter armazenado vídeos de pedofilia, de uma relação sexual com uma menina de 15 anos, e no outro vídeo ele aparece acariciando uma menina de 10 anos de idade. O outro, quer dizer, o Mamãe Falei, apesar de ter brigado com o Bolsonaro depois, apoiou o Bolsonaro em 2018, fez esse mesmo discurso. O Mamãe Falei, vamos lembrar, começou a entrar nesse inferno moral, inferno astral, sei lá eu, quando ele foi na Ucrânia e foi pego, não é? Foi pego assediando mulheres refugiadas no meio de uma guerra. Ele foi fazer publicidade na Ucrânia para dizer que ele apoiava, que ele era um combatente e tal, e deu nisso. Que é de uma hipocrisia, que assim, é aquela história do eu vou fazer aquele discurso mais moralista. Eu me lembro de um cara, não sei se vocês lembram, foi senador, chamado Demóstenes Torres, faz uns 20 anos, um senador do PFL na época. Ele era exaltado pela imprensa como o cara que era contra a corrupção. Ele era o paladino da moral, fazia aqueles discursos, que não sei o que, acusava todo mundo de corrupto. Sabe esse tipo de coisa? Você roubar um isqueiro do cara ali porque tá fumando, ele vai fazer uma denúncia no Ministério Público contra você. Era esse tipo de gente, né, o Demóstenes Torres. E depois, quando teve a CPI do Carlinhos Cachoeira, a casa dele caiu, ele era envolvido com tudo que não presta, um lamaçal, com um bicho, teve que renunciar. Não se foi caçado ou se renunciou o Demóstenes Torres. É muito esse espírito, sabe? Do cara levar para o extremo, fazer aquele discurso, são pedófilos, não sei o quê. E o cara é pedófilo. Sabe, porque a família, a esquerda quer destruir a família, e o cara tá, assim, abusando de mulher, né? Assediando mulher. Isso é próprio do bolsonarismo. A psicanálise, inclusive, tem boas pistas para a gente entender esse tipo de comportamento. Quando alguém fica mobilizado, quase obcecado por um tema, fica repetindo aquilo, é porque isso demonstra algo de mal resolvido naquela pessoa. Tem uma coisa ali ressoando, como se a pessoa precisasse repetir, reafirmar, impor para si e para os outros uma lei que ela mesmo viola. Ele tem ali uma coisa com a qual ele não consegue lidar. O que ele faz? Vai pro ultramoralismo proibitivo. Você quer a família, porque não sei o quê. Você vê, um cara que fez campanha, como o cara do Rio de Janeiro, fez campanha atacando a pedofilia, é um pedófilo. O cara que ficava falando toda hora da corrupção, de não sei o quê, é um corrupto. O cara que fica falando da moral e dos bons costumes da família e não sei o quê, tá num governo que era isso, assediava mulher, usava a posição de poder dele na Caixa para assediar a mulher. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um comportamento, de pulsões, de desejos perversos, de uma perversão que ecoa na cabeça dessa gente. E como que eles reagem? Qual é a forma? Né? A forma de reagir é um discurso ultramoralista para se defender da sua própria moralidade. Essa hipocrisia está na base do comportamento, tanto do cara que se coloca como o arauto da moralidade contra a corrupção, como do cara que se coloca como defensor da família, que faz campanhas para combater a pedofilia, não sei o quê, o casamento gay e tal. E essa pessoa está afetada por essas questões. Quem gosta de falar no horror e goza com cenas escabrosas são eles. Quem, dia sim e outro também, é pego num escândalo de pedofilia, de abuso, de assédio, são eles. Por isso, essa gente não tem moral nenhuma para vir falar sobre defesa da família. Aliás, se querem falar de verdade de defesa da família, não existe família sem moradia digna, não existe família sem comida na mesa, sem emprego, sem educação decente para os filhos, sem saúde pública em que cada um possa recorrer, sem renda, sem as condições básicas de dignidade pelas quais a esquerda sempre lutou e contra as quais eles sempre atuaram. Inclusive, todo mundo sabe que a base da família é um sentimento estranho para essa gente, chamado amor. A família não se constrói na base do ódio, das armas, da indiferença com o sofrimento do outro. A família se constrói com base em relações de afeto, de solidariedade, de carinho, o oposto do que o bolsonarismo prega e faz. Que seja feita justiça no caso do assediador, que hoje é ex-presidente da Caixa. Que essas mulheres que foram assediadas encontrem paz e tranquilidade para seguir a sua vida pessoal e profissional. Que a Caixa Econômica Federal volte a ser um banco que trabalhe para o desenvolvimento do país. E que essa corja da direita bolsonarista, que odeia
mulheres, negros, crianças, LGBTs, que faz apologia à tortura, ao ódio e à violência, seja devolvida o mais rápido possível para o seu verdadeiro lugar, a lata do lixo da história. Nós vamos seguir trabalhando dia e noite para que isso seja feito já no primeiro turno, dia 2 de outubro. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.